E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Classe das Aves, aula 1. Meus amorzinhos, nós estamos aqui nos cordados e agora a gente vai chegar na classe das aves, que é essa classe tão importante e tão próxima da gente, porque evolutivamente nós sabemos que os répteis originaram tanto as aves quanto os mamíferos. Então, o que a gente tem que entender desse grupo? As aves, meus amores, são animais que têm um corpo adaptado para o voo. Então, todas as características que a gente estudar aqui são baseadas nessa possibilidade. Como que o corpo delas, evolutivamente, né, por seleção natural, se adaptou para que elas pudessem ser esses cordados que voam. Então, nós temos que saber o seguinte, que nós temos uma variedade gigantesca e algumas aves, inclusive, que não têm a capacidade de voar. Então, vamos lá. Vamos principalmente pensar, vamos começar pelo sistema digestório delas. É o sistema digestório completo, óbvio, né? Já são animais extremamente desenvolvidos, terminados em cloaca, nenhuma novidade até aqui, porque os répteis, o último grupo, e os anfíbios também tinham, e os cartilaginosos, o sistema digestório terminado em cloaca. Só que o que eles vão ter, principalmente nesse sistema digestório, uma coisa que lá os anelídeos tinham e que a gente viu e comparou até naquele momento, a presença do papo e da moela. Lembra, elas não terão dentes, já é uma característica para não pesar esse corpinho e ser possível o voo, porque pega uma dentadura na mão, ela pesa pra caramba, um dos ossos mais resistentes do nosso corpo são os dentes, né? Então elas não vão ter esses dentes, então só que pensa só, tem ave que come grãos duros, tem ave que come sementes, tem ave que come restos de outros animais, tipo urubu, tem as gaivotas que comem peixes inteiros, então as aves têm uma diversidade alimentar aí e de alimentos normalmente duros. Então o que é o papo e a moela? O papo é essa região que vai servir para ela deixar de molho, digamos assim, os alimentos que ela venha a consumir, né? E ali vai ter enzimas, que essas enzimas vão, que nem a gente colocar um feijão, uma lentilha de molho, vai servir para quê? Para amolecer o grão e ter menor tempo de cozimento. Então ela vai ter esse local que vai amolecer e depois essa comida levemente amolecida, ela vai passar pela moela, que é um órgão muscular que vai fazer movimentos para triturar essa comida. Lembrando que o bico também vai servir para isso. Outra importante característica, a circulação a gente vai ver depois, todos juntos na fisiologia comparada, né? Mas vai ter a respiração pulmonar, só que essa respiração pulmonar, junto com os pulmões, existem bolsas que se chamam sacos aéreos. Esses sacos aéreos vão servir para que ela inche esses sacos aéreos e ela possa ficar mais leve. Então é só a gente comparar com um balão de aniversário, uma bexiga de aniversário, quando a gente infla, ela vai ficar com uma densidade mais leve e vai fazer com que seja maior a flutuação. Então, esses sacos aéreos vão servir para ela inchar e poder flutuar, certo? Então, ajuda também na diminuição do peso corporal. Outro detalhe aqui importante que está mostrando que não é uma adaptação para o voo, mas já que a gente está falando de sistema respiratório, é aqui, ó, ela vai ter a traqueia dividida em brônquios e aí o que vai acontecer? Nessa traqueia vai existir uma região em que se localiza a siringe. A siringe é essa membraninha que ao ar passar, ela vai vibrar e vai formar o canto dos pássaros. O canto dos pássaros, além de alegrar nossas manhãs, além de fazer com que a natureza seja maravilhosa com esse som, ele serve fundamentalmente para comunicação. Então se sabe que as aves das mais diversas espécies produzem os mais diferentes tipos de som com o ar passando por essa siringe e formando seu canto e serve para a comunicação. Então seria tipo, sim, uma forma de linguagem entre elas, tá? Então a siringe é uma característica, mas que não serve para o voo, serve para a comunicação. Então tem que tomar cuidado aí, que são perguntinhas às vezes, quais as adaptações para o voo? A siringe é para o canto. A excreção é por ácido úrico, isso tem um porquê também. A gente já sabe que o ácido úrico
é uma das excreções liberadas pelas células formada de nitrogênio e que não é solúvel em água e também não é tóxica. Então ela pode ser eliminada junto com as fezes. Então você nunca vai receber um xixi de passarinho na cabeça. Você talvez vai receber fezes de passarinho levemente moles, tá? Porque a excreção tanto celular quanto do sistema digestório do intestino, né, saem ali pela cloaca, no mesmo lugar que sai o ovo, saem as fezes e o ácido úrico que não precisa ser dissolvido em água. Por quê? Porque elas não teriam a capacidade de ter uma bexiga para armazenar essa água, porque tendo uma bexiga, a bexiga é um conteúdo líquido que vai fazer com que ela pese também. Então a gente quer esse corpo leve para poder voar. Revestimento coberto de penas, né? A sua epiderme. A pena, ela é uma estrutura que, se a gente visualizar ela bem pertinho, ela vai facilitar com que o ar passe entre essas escaminhas que a pena tem e vai fazer com que ela também facilite o voo, né? E também tem a função das glândulas uropigianas. As glândulas uropigianas ou uropigiais, elas são glândulazinhas que ficam, é a única glândula que as aves têm, é uma glândula que fica próxima do ânus não, desculpa, viajei, fica próxima da cloaca, e essa glândula uropigiana, ela vai produzir uma gordura, um lipídio, e essa gordura, esse lipídio, ela vai servir para essa gordura vai servir para ela impermeabilizar as penas. Então é muito natural você que vai passar na UFSC, que vai ficar ali dando uma descansadinha nos bancos da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, ao lado do Elefante Branco, que é o centro de convenções, onde tem a cantina, tem um lago com patos. Então é muito comum a gente ficar sentado ali e observar os patinhos, que são aves que estão sempre dando uma voltinha, mergulhando na água e tudo mais. Eles frequentemente, ao entrarem e ao sair da água, eles pegam seu biquinho e tocam perto da cloaca, que é onde está a glândula uropigiana, enchem o biquinho dessa gordura e espalham essa gordura pelas penas. Por quê? Para impermeabilizar as penas. Impermeabilizando as penas, elas podem entrar na água e a água escorre. Porque se a gente jogar, por exemplo, um monte de plumas ou penas na água, sem essa impermeabilização, ela vai encharcar e vai afundar. Nesse caso não vai, por quê? Porque está impermeabilizado. Só que existem aves que não têm essa glândula. Um caso muito específico são as fragatas, que a gente já falou no passado. São aquelas aves que tem no nosso litoral de Santa Catarina, que elas são chamadas de fragatas devido aos navios portugueses que eram fragatas e que tinham um comportamento tipo de piratas, né? Roubavam outros barcos. E as fragatas são animais que vivem nas costas e elas não têm glândula uropigiana, então elas não podem se molhar. Então elas roubam o peixe, por exemplo, uma gaivota que tem a glândula uropigiana, mergulha, pega ó, os passarinhos voando aí. Pega o peixe e aí muitas vezes a fragata vai lá e rouba, ou quando o peixe está balançando e cai da boca da gaivota, a fragata rouba. A fragata também invade os ninhos de outras espécies menores e rouba os ovinhos. E as fragatas, elas vivem perigosamente, porque elas normalmente colocam seus ninhos próximos a rios. E aí, se o bebezinho cai no rio, ela não pode resgatar, porque ela não pode se molhar. Né? Então ela come também peixes, às vezes, dos pescadores, né? Então as fragatas têm essa característica. O sistema nervoso é com encéfalo, claro, todos os últimos que a gente estava vendo tinham medula, então tem o sistema nervoso central, 12 pares de nervos cranianos. São dioicos, sexos separados, fecundação interna, por mais que não seja visível o aparelho reprodutor, muitas vezes, desses animais, a gente consegue ver eles copulando muitas vezes. Inclusive, quando os pintinhos nascem nessas granjas, existe um profissional que é responsável pela sexagem, que é olhar a peninha do pintinho e pela terminação do pintinho, é uma coisa bem específica, a terminação da peninha do pintinho, ele consegue definir se é macho ou fêmea, e para uma criação de aves, às vezes é importante a granja estar procurando machos ou procurando fêmeas, né? Eles colocam ovos, são ovíparos, né? São amniotas e alantoidianos e têm dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea são diferentes. E aqui tem as adaptações para o voo.
Aí tem uma síntese de tudo que elas possuem. Sacos aéreos, que a gente já falou, que são esses sacos conectados aos pulmões. Ossos pneumáticos, ou seja, são ossos ocos, digamos assim. A gente sabe que para quebrar um osso de galinha é muito fácil. E esses ossos pneumáticos também servem para elas ficarem mais leves. As penas que recobrem a epiderme, né? A quilha ou carena. A quilha ou carena é aqui ao final do osso externo, elas vão ter uma cartilagenzinha. Essa cartilagenzinha se chama quilha ou carena, e essa cartilagem é muito comum, desculpem aos vegetarianos e aos veganos, mas é muito comum quando a gente vê um peito de frango, né? E quando a gente tira a carne, o músculo do peito de frango próximo do osso, ter essa cartilagenzinha triangular, é o que faz o formato. Quando a gente vai desenhar uma ave voando, a gente desenha um Vzinho, né? Ou um Vzinho, ou um N, aquele formato aerodinâmico que ao final aqui do peito se dá devido à quilha ou carena, que faz com que ela tenha esse formato que muitos aviões, inclusive, imitam esse formato que as aves naturalmente têm para ter esse formato aerodinâmico. A ausência de bexiga urinária, e aí elas excretam ácido úrico, como a gente falou, não precisa de água. A ausência de dentes, membrana nictitante. A membrana nictitante, lembra que aquela membraninha, já mostro aqui na imagem, é aquela membraninha que ela serve como uma pálpebra, digamos assim, só que ela é transparente, que é para que na hora do voo essa membrana nictitante consiga proteger o olho, que é tão sensível ao atrito com o ar, certo? Só que é transparente. Lembrando que nós temos a membrana nictitante aqui, ó, nesse cantinho, essa coisinha rosa, é atrofiada, porque a gente não tem mais função. Às vezes, alguns animais têm a membrana nictitante, os répteis também têm, né? Mas não pro voo. Mas a membrana nictitante às vezes inflama e aí fica bastante visível. E os membros anteriores transformados em asa. Aí a gente tem as duas ordens, as ratitas, que são essas aves que conseguem caminhar com bastante velocidade, porque não conseguem, o peso corporal pela evolução, né? Ficou muito grande, então ela não consegue voar, então desenvolveram as pernas como estruturas de locomoção principalmente. E as carenatas, que é a grande parte das aves, que são aquelas que têm a capacidade para o voo. Lembrando que a galinha, ela perdeu a capacidade do voo porque ela foi um animal domesticado, digamos assim, pelos seres humanos. Os seres humanos foram cruzando cada vez mais animais que tinham maior massa muscular e aí o corpo não ficou equilibrado para poder voar, então existe a interferência humana. Assim como existem aves que não conseguem voar, tipo pinguim, que são aves aquáticas, digamos, né? Mas que elas têm a capacidade de nado, né? Perfeito para poder viver nessas regiões de encosta, certo, gente? Agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, fica aqui ainda um minuto. Aqui, meus amores, como de costume, eu mostrando para vocês, a gente tem aqui as fragatas, que eu sempre comento sobre elas, que são esses animais maravilhosos, que elas vão ter hábitos, né, costeiros, mas que elas não têm glândula uroepidial, certo? E elas têm essa característica que na época de cópula os machos incham essa pele aqui no peito para atrair as fêmeas. E aqui tá a membrana nictitante que eu falei para vocês, ó. Aqui tá a membrana aberta e aqui é quando ela fecha para poder voar e aí ela consegue enxergar, né? Claro que é semi-transparente, né? E aqui também tem uma relação de vários outros animais que tem a membrana nictitante e o do ser humano aqui super reduzidinha. Mas, gente, o mais importante, a gente também tem que entender que as aves são animais extremamente desenvolvidos e existem aves que têm a cabeça maior e que são extremamente inteligentes. Existem aves que constroem ferramentas com um galinho, elas pegam e formam um ganchinho para conseguir capturar determinado alimento. Existem testes que se fazem principalmente com corvos, né? Que eles conseguem resolver uma série de problemas para conseguir a comida. Também já foi observados vários tipos e padrões de canto de determinados animais da mesma espécie, porém de regiões diferentes.
o que significaria que eles teriam como se fossem idiomas, dependendo do local. Então, é muito interessante, muito complexo, é um grupo extremamente desenvolvido, e homeotérmicos, endotérmicos, com a temperatura do corpo constante, assim como os mamíferos, certo? São os primeiros animais a apresentarem essa característica. E é isso aí, fechou, meus amores, amo vocês. Eu e o Romeuzinho aqui, ó, hoje dando pra ver perfeitamente ele participando. Amamos vocês.